concedeu uma entrevista ao jornal O Globo. E alguns pontos merecem ali uma correção. Então eu ousarei fazer algumas correções, não com opinião, preste atenção, mas com informação, porque algumas informações estão desencontradas e algumas conclusões do maior ídolo da história do Flamengo, elas se baseiam em algo que não se justifica, que os fatos não sustentam, porque não vou emitir nenhuma opinião. Aliás, eu escrevo sobre isso no meu blog no All Sport, o link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. O que eu vou fazer agora é colocar alguns pontos importantes da entrevista, porque as entrevistas do Zico sobre o Flamengo sempre têm muita repercussão, então mostrar que algumas situações não são reais. Algumas observações feitas elas não se encaixam com a realidade, ou são contraditórias com relação ao que aconteceu no passado e acontece no presente. Então, eu vou citar alguns trechos da entrevista que eu acho que são muito importantes e quero que você faça uma reflexão. Tá? Isso não significa de forma alguma nenhum tipo de desrespeito à história do Zico no Flamengo, muito pelo contrário. Aliás, o Zico é meu grande ídolo no futebol, já fiz uma grande homenagem a ele, inclusive, e ele sabe disso. Mas alguns pontos aqui eu acho que precisam ser ressaltados e até corrigidos pelo bem da boa informação, o que a entrevista não faz. Ela só pergunta, responde, não tem contraponto, né? Não houve nenhuma contra-argumentação diante de alguns pontos que mereciam ali uma contra-argumentação até para alimentar melhor a própria discussão a respeito do assunto Flamengo, jogadores poupados, rodízio e tudo mais. Então vamos a alguns trechos aqui da entrevista. Ele fala o seguinte, que, aspas para o Zico, né? Nosso time queria estar em campo todo dia. Né? Tudo bem, queria, mas não jogava todas. Né? Afinal, já naquela época os jogadores de futebol já se machucavam, já eram suspensos, problemas aconteciam. Tanto que a formação clássica do Flamengo de 81, que é Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico, só jogou 4 partidas. Essa formação, esses 11, só atuaram juntos 4 vezes. Ou seja, por que não jogavam mais vezes? Porque ora um estava suspenso, ora um estava machucado, né? Alguém não podia jogar. Então, essa formação só atuou 4 vezes. O próprio Figueiredo, que foi dono de uma das posições na defesa, se machucou. E depois ele diz o seguinte, com o Jorge Jesus, entrava sempre o mesmo time e quando precisava tirava um ou outro. Não era bem assim. Tanto que o time titular, o time histórico do Jorge Jesus, com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, o Ilharão, Gerson, Alberto Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, fez 8 partidas apenas. 8 jogos, inclusive a reta final daquela temporada, contra o Grêmio, contra o River Plate, Libertadores e final os 2 jogos do Mundial de Clubes lá no Catar. Ou seja, foram só 8 partidas em que Jorge Jesus pôde escalar esses jogadores. Por quê? Um se machuca, o outro está suspenso, o outro não está na melhor condição. Ou seja, o que acontecia em 81 se repetiu também em 2019 para 2020 com relação aos titulares e a impossibilidade de contar com todos. Também na entrevista, o Zico critica o Paulo Souza por testar jogadores em posições diferentes das suas posições originais. Aí é um ponto que eu gostaria de destacar. Veja bem, não estou dando nenhuma opinião, tá? Estou trabalhando com informações. Tá? Em 81, gente, aquele time era um time à frente do seu tempo. E uma das grandes virtudes do Paulo César Carpegiani como técnico foi justamente encaixar os principais jogadores, os mais talentosos, entre os titulares no seu time base, esse que só jogou 4 vezes, reunido, mas inúmeras vezes esses atletas com um desfalque aqui e o outro ali atuaram nas posições nas quais ele encaixou, especialmente nas pontas, nos lados. Tita e Lico eram meias, seriam em tese reservas do Zico, do Adílio, e o Carpegiani encaixou os 2 pelos lados. Então o Flamengo passou a ter Tita e Lico titulares quando o Paulo César Carpegiani encontrou posições para eles que não eram as suas posições originais. Tita, inclusive, foi para a seleção brasileira nessa função. E só não disputou como titular a Copa do Mundo de 82 porque ele queria jogar na posição do Zico e abriu mão da seleção brasileira. Uma das histórias mais bizarras, né, que já vistas no nosso futebol. O jogador abriu mão de jogar naquela seleção histórica porque queria jogar na posição do Zico. Dizia que aquela era a posição dele. Depois arrependeu, claro, dessa bobagem que fez o Tita, mas foi titular naquele time porque o Carpegiani arrumou uma posição para ele. E a mesma coisa para o Lico, que chegou já meio veterano lá de Santa Catarina, né, do Joinville, e o Carpegiani encaixou esses 2 jogadores no time porque os experimentou em outras funções. Né, e eles se adaptaram. Nem sempre o jogador se adapta, mas já naquela época, e até antes, obviamente, os técnicos de futebol com visão faziam essas experiências buscando encaixar os jogadores em outras funções. E mais, o Leandro,
maior lateral direito da história do Flamengo, para mim o maior lateral direito da história do futebol brasileiro, jogava em outras posições. Inclusive em 81, na final do Carioca contra o Vasco, aquela grande final em 3 jogos, e na final da Libertadores, ele jogou no meio campo. Ora não tinha o Tita, ora não tinha o Lico, ele entrava no meio campo e Ney Dias foi lateral titular. Muita gente nem lembra do Ney Dias. Ney Dias jogou aquelas partidas. Final de Libertadores, o Leandro no meio campo, ou seja, ele era lateral, mas o Carpegiani o adaptava no meio campo quando era preciso. O Leandro também jogou de zagueiro no final da carreira, jogava em várias posições. Então, alguns jogadores se adaptam. Isso já acontecia nos tempos do Zico. O que o Paulo Souza faz com alguns atletas, tentando experimentá-los em outras funções, não é inventar a roda, é uma coisa antiga, que já havia lá no passado. Outro exemplo, o Júnior foi volante na base do Flamengo. Em 74, junto com o Zico, ganhou o Campeonato Carioca jogando como lateral direito. O Gilberto era o técnico do Flamengo. E com a contratação de Toninho, daquele troca-troca entre Flamengo e Fluminense, né, 3 jogadores foram para o Flamengo, 3 jogadores foram para o Fluminense, Toninho, baiano, ótimo lateral direito de seleção brasileira, chegou ao Flamengo em 76 e se firmou ali como dono da posição, lateral direito do Flamengo. E o Júnior foi para a esquerda e virou o maior lateral esquerdo da história do Flamengo, um dos maiores do futebol brasileiro, jogador de seleção, jogador histórico, um grande craque, o Júnior. Né? Então, você vê que o Júnior jogou de volante, virou lateral direito, se firmou entre os titulares, foi parar na esquerda porque chegou um cara mais experiente do que ele, muito qualificado, o Toninho, e depois foi para a Itália, jogou no meio campo, voltou ao Flamengo e comandou jogando no meio campo, o Flamengo campeão brasileiro e campeão carioca em 91 e 92. Ou seja, retornou à sua posição de origem da base. Mais ou menos como o Everton Ribeiro, o Paulo Souza tentou fazer voltar ali a lateral, a ala esquerda, onde ele começou no Corinthians, mas não deu certo. Já voltou para o meio campo. Né? Mas guardadas as devidas proporções, é o que ocorre com o Lázaro. O Lázaro não era utilizado antes do Paulo Souza e agora tem sido muito bem aproveitado. E ele entra onde? Na ala esquerda, se adaptou. Essa experiência até agora tem dado resultado, sempre frisando, não estou comparando ninguém. Mas guardadas as devidas proporções, se o Júnior era meio campo, virou lateral e se firmou como lateral, para depois voltar como meio campo, já mais experiente, até veterano, o Lázaro também é um homem de meio campo que foi se encaixar na ala esquerda, né, e pode até fazer história no Flamengo, brilhar no futebol, é um jovem talento. Mais adiante o Zico fala também que sempre foi contra esse negócio de rodízio, que rodízio é bom na churrascaria, que o jogador quer jogar. Bem, eu não gosto muito desses chavões, mas tudo bem, aí é a opinião de cada um. Mas sempre trabalhando com fatos, veja, eu não emiti nenhuma opinião, só estou dando aqui as informações, estou tentando encaixar aqui dentro da realidade. Mas prestem atenção que eu vou citar aqui o seguinte: 8 jogadores que não têm ficado na reserva, que quando estão em condições adequadas, físicas, eles estão começando os jogos. Tá? Só ficam de fora, como aconteceu contra o Atlético Paranaense, por conta de sequência de partidas. Muitos desses que eu vou citar jogaram contra o Talheres, contra o São Paulo e contra o Palmeiras. Aí, contra o Atlético, tiveram que ficar de fora e voltaram agora contra a Universidade Católica. Preste atenção nessa lista, tá? Jogadores que, quando em condições, eles são donos das posições e entram em campo com o Paulo Souza. Não ficam no banco. Só ficam de fora quando tem algum problema. Davi Luiz, que não jogou contra a Católica por questões pessoais, teve que ser liberado. Felipe Luiz, sempre que em condições está jogando. João Gomes, também. Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esses 8 caras, vamos contar de novo. Davi Luiz, Felipe Luiz, João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O Bruno voltou agora porque estava lesionado. Esses 8 estão jogando sempre que têm condições para isso. Com a chegada do Pablo, que já começou muito bem, ele vai ser o 9º. A linha defensiva, até que alguns jogadores voltem de lesão e briguem por posição, como o Rodrigo Caio, por exemplo, voltando, né? A linha defensiva, os 3 ali que formam a linha defensiva quando o time tem a bola, né? Serão certamente Pablo, Davi Luiz e Felipe Luiz. No momento que o time se defende, esses 3 são um lateral direito. E esse lateral direito também é um titular. Mateuzinho estava atuando como titular da ala direita até se machucar. Aí vem o Rodinei, o Isla, ficam ali os 2, ninguém se firma. Mas o Mateuzinho era o titular. Se não estivesse contundido, certamente ou provavelmente o Mateuzinho estaria jogando como titular da lateral direita, a não ser que entrasse numa péssima fase e perdesse a posição. Né? Mas tem jogado, vinha jogando, aliás, o Mateuzinho até se contundir. Na prática, o rodízio se resume, rodízio mesmo é o gol. Eu até acho também muito questionável. O Santos jogando na Copa Libertadores e o Hugo jogando no Campeonato Brasileiro. Muito discutível essa escolha, uma coisa comum na Europa, mas de fato é discutível porque o Santos foi contratado por uma boa quantia de dinheiro, porque o Hugo não mostrava firmeza. E agora eles insistiram no Hugo. Isso eu acho muito questionável, sim, aí eu concordo com o questionamento. Mas nas outras posições, os jogadores são donos desses lugares. O Flamengo tem ali uma base titular, hoje sim, ela se formou. E essas mudanças que vão acontecer eventualmente são derivadas de desgaste físico, suspensão, jogador machucado,
programação de jogos numa semana pesada e você de repente tem um adversário mais difícil, você quer poupar um outro jogador, para quê? Para contar com ele em melhores condições no jogo lá na frente. Isso tudo, as substituições que acontecem durante o jogo, muitas vezes em função do desgaste, o jogador não está mais rendendo, ou ele pode estourar, até porque ao contrário dos tempos do Zico, nos tempos atuais, a comissão técnica ela recebe muitas informações que apontam, inclusive, a propensão de um atleta ou outro de se machucar. Então, usar o passado como referência, aí eu vou dar uma opinião, tá? Agora eu vou dar uma opinião. Usar o passado como referência para questões do presente, pura e simplesmente, não funciona, porque muita coisa mudou. Muita coisa se alterou. Né? E o time do Zico, de 81, era um time à frente do seu tempo, justamente porque ele já fazia naquela época coisas que até hoje, quando são feitas, geram discussão e questionamentos. Porque era um time que era de fato uma vanguarda. Enfim, fica aí digamos assim, essa análise, né, de tudo que o Zico falou e o confronto com alguns fatos que eu acho que é importante para a gente refletir a respeito disso. E repito, absolutamente aqui não tenho a pretensão de querer aqui debater nem nada, só colocar os fatos como eles são. E de fato, realmente, alguns pontos que foram citados na entrevista poderiam ter sido contra-argumentados, teria sido uma entrevista até bem mais interessante para a gente poder, por exemplo, saber o que o Zico diria diante desses pontos que eu enumerei aqui. Lembrando, não dei opinião, apenas contrapus com fatos concretos, que lembram como era o passado. E se você não se lembra como era aquele time e esses fatos todos, ajuda você a refrescar a memória. Se você não viveu aquele tempo, é mais jovem, passo para você aqui nesse vídeo e nesse texto que está no meu blog no All Sport, o link aqui embaixo, um pouco dessa história. Lembrando para você aqui também os nossos produtos promocionais aqui do canal, os links todos aqui embaixo, tudo que eu vou falar agora, você tem aqui embaixo o link para o nosso canal de cortes, tá? Onde tem o melhor das nossas lives do youtube.com/MauroCesar, os produtos promocionais do Uso 360, aqui embaixo também, canecas e camisetas que divulgam o nosso trabalho, clube de membros do youtube.com/MauroCesar, com mesa redonda e tudo mais, que acontece todo mês. Também aqui embaixo você encontra o link para nosso curso online de jornalismo esportivo, sempre disponível para todos os interessados, né? Também você encontra, lógico, já falei, o blog do Mauro César no All Sport, com textos diários, sempre atualizado ali o blog, com os textos para que você possa ler e acompanhar. Também quero destacar aqui a Pingback, a plataforma de conteúdo onde escrevo semanalmente sobre futebol. Nessa semana escrevo sobre essa questão do racismo de torcedores argentinos e de outros países agora também, né, com relação a torcedores brasileiros, um tema muito sério. Você pode participar também da Pingback, aqui embaixo dois links, um para o texto e o outro para você ficar sabendo como participar dessa nova plataforma de conteúdo. E a Tabum, onde durante todo o mês de março e também no mês de abril, e agora também teremos em maio, lives sempre às 11 da manhã, com perguntas e respostas sobre futebol, quiz e com, claro, prêmio de R$500 para o vencedor. Faça o download da Tabum e participe na próxima. Não deixe de participar. Em maio teremos todo sábado, 11 da manhã, também mais lives com quiz na Tabum, que é um aplicativo de lives, onde a gente faz essa live com quiz e premiação em dinheiro todo sábado, 11 da manhã. E claro, lembrando que depois do jogo entre Altos do Piauí e Flamengo pela Copa do Brasil, e aí muitos reservas deverão estar em campo, muito longe desse time básico que eu citei há pouco, teremos live aqui no canal. É isso, valeu, saudações.